vezes nós estamos atribulados por muitas situações, não é? Dificuldades, aflições, e as coisas não estão resplandecendo. Qual que é o caminho? O caminho é buscar ao Senhor conforme a sua palavra. Por quê? Porque quando eu conheço a Deus conforme a palavra de Deus, Deus, resplandece a minha vida. Amém? Então, que cada um de nós hoje cresçamos e continuemos crescendo no conhecimento de Deus e com as nossas vidas sempre e cada vez mais resplandecendo. Amém? Você vai caminhando, aí vem uma situação de dúvida. Vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu fico parado. Aí você busca o Senhor conforme a palavra dele. Deus vai resplandecer a direção a ser tomada na sua vida e aquilo que você vai sentir paz no coração por já ter a direção do Senhor. Amém? E isso tudo através da sua palavra. Então vamos crescer na palavra. Vamos meditar, gastar tempo na palavra de Deus. Amém? Edilson, eleve a Deus uma oração ao nosso favor. Pai amado e Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos permissão para entrar na Tua presença, te agradecemos por estar aqui já, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai. Ter trazido a cada um de nós, Pai, para aprendermos mais da Tua palavra, para resplandecermos mais, Senhor, diante da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, para crescermos, como diz a Tua palavra, em graça e em sabedoria. Nos dá, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, entendimento, Pai. Tira todo o roubo da Tua palavra, que a Tua igreja possa crescer no conhecimento, para andar neste caminho chamado Palavra de Deus. A Tua palavra, Senhor, nos fala, Senhor, que o Teu povo perece por não conhecer as Escrituras. E hoje nós estamos aqui para aprender, ou seja, a parar de perecer por falta desse conhecimento. Nos capacita, quebra toda a barreira, impedimento que impede o Teu povo de chegar aqui e nos dá um culto abençoado. Usa a vida do Teu servo para que, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós saímos daqui cheio da Tua palavra, da Tua presença e dos Teus ensinamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar. Vamos lá. Nós estamos dando continuidade a uma visão panorâmica da Bíblia, tá? Evidentemente que é panorâmica. Então, não é possível entrarmos em cada detalhe de cada livro. Mas nós vamos tirar aquilo que é talvez o mais importante, se bem que tudo é maravilhoso, não é? Mas tem que tirar aquilo que é mais importante. O que eu preciso que vocês anotem nos cadernos é isso aqui. Pentateuco, penta, quando o Brasil foi penta, você sabe que ele foi campeão 5 vezes, amém? Então, penta nos leva a 5. Então, vamos dar uma olhada, e eu espero profundamente passar cada etapa em cada sexta-feira. Então, nós vamos passar pelo Pentateuco hoje, nós vamos para Josué depois, vamos Juízes, sabe? Vamos liquidar cada sexta. Fala, nos ajuda, Senhor. Então, escreva exatamente isso e deixe uma ou duas linhas, deixe uma linha aqui, ó, sabe? 2 linhas em cada, que talvez seja importante. Pode escrever. Pentateuco 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deixa eu passar uma coisinha para você e depois vamos ter uma pergunta que não quer calar. Amém? Enquanto vocês anotam, o pessoal viu o meu estado hoje e já trouxe até uma cadeirinha. Essas meninas são demais, cara. Olharam?
falei, porque as perninhas não estão aguentando o corpo hoje. Não, então vamos para o hospital, tirar já um negócio. Não, é só resfriar. Olha, cuidado, dor na perna, perigoso. Já quer me internar. Escreveram aí? Já escreveram? Então, em Gênesis, o livro de Gênesis, em hebraico, põe H-E-B-R, ponto. Hebraico resumido, é assim? Resumido? Hebre. E-H-E-B-R, ponto. Em hebraico é Bereshit. 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 Bereshit, eu vou pôr aqui. Eu já pus na aula passada, né? Ó, em hebraico, se diz Bereshit. Em hebraico se diz Bereshit. Lê? S-I-T-H. Na verdade, não é assim que se escreve em hebraico, mas é a forma como fala. Então é um termo vocal de hebraico. Ah, que bonitinho. Chegou mais um policialzinho aí, ó. Bonitinho. Ah. Bereshit significa no princípio. Então o livro Gênesis nosso, para os judeus, se chama Bereshit, no princípio. E em grego é esse nome mesmo, só que é Gênese. Gênese. Que é o quê? Origem, princípio. O livro dos inícios. Se você é da geração millennium, é o livro do start. Amém? Origem. Êxodo. 2 pontos, Êxodo. Em grego é exatamente isso mesmo, você pode pôr Êxodos, que significa saída. Levítico, aqui ó, Êxodo, né? Êxodo aqui é no grego, tá? Levítico já é um pouco mais complicado. No hebraico é Waigra. Originalmente significa e chamou. Levítico em hebraico, Waigra, que significa e chamou. Fala assim, por que, bispo, tem esse significado? Porque, na verdade, Levítico nos leva para os levitas, que é a tribo sacerdotal. Então, Deus separa e chama essa tribo e dá as leis para essa tribo, para que essa tribo conserve, ensine e faça cumprir as leis. Por isso que chama Levítico, se chama também e chamou. Números. Números é engraçado. No grego, aritmoi, que tem a ver com aritmética. Não é? No grego,
Arit Moi. E no hebraico, na Bíblia hebraica, Números é Bemidbar. Bemidbar, que quer dizer no deserto. Bemidbar. 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 Que significa no deserto. E em grego, aritmoi, que é números. Estão conseguindo enxergar? Não, né? Então? Agora ferrou, né? Agora que vocês estão vendo daí? Vamos para o telão, né? Amém? Conhecendo um pouquinho a história, Gênesis, criação, Bereshit, Elohim, Deuteronômio, segunda lei. Segunda lei. Conhecendo um pouquinho a história de Deus, da Bíblia, esses 5 primeiros livros que fala da criação, fala da destruição em Noé, fala do chamamento de Abraão, e depois Abraão, Isaque e Jacó, e depois de Jacó as 12 tribos. Depois esse povo fica escravo 430 anos no deserto. No deserto, em Levítico, Deus dá leis para eles. Lá em Números, Deus então manda fazer 2 censos. No primeiro censo haviam 605.350 homens acima de 20 anos. E no segundo censo, lá em Números 26, 601.730 jovens acima de 20 anos. E aí em Deuteronômio não se cria uma nova lei, mas na verdade repete-se a lei. Só para você ver a importância de firmar esse povo como povo sacerdotal. Amém? Quando você vê isso, e você está lendo a sua Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, como é que você resumiria esses 5 livros? Uma frase para resumir o significado destas histórias tremendas destes 5 primeiros livros da Bíblia. Meu lado esquerdo. Glória a Deus. O pessoal aí que está na internet não está ouvindo porque eu não mandei o microfone, mas está todo mundo, é isso, aquilo. Como que você resumiria numa frase o significado dos 5 livros, o propósito, não é?
Resumo tem a ver com o propósito. Qual é o propósito dos 5 primeiros livros da Bíblia? Hã? Tudo começou. Pessoa. Orientação divina à expansão. Jéssica, você falou alguma coisa? Pensando, como é que é? Libertação do povo. Quê? Salvação. Aqui do meu lado esquerdo, que está quietinho. Começo de um plano. Estabelecimento de uma aliança. Início de tudo. Mateuzinho. Porque vocês pegando os 5 primeiros livros, vendo as histórias, o que há por trás delas todas? Ou pela frente, né? O que há intrínseco em cada história, em cada detalhe dela? Direção de Deus. Na minha opinião, para resumir o resumo do resumo numa frase, eu escrevi o seguinte: resumo dos 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. Constituição de um povo de onde virá o Messias. Constituição de um povo de onde virá o Messias. Tá? Não tirei isso de nenhum lugar, é minha percepção. Porque se a gente olhar, você vai ver a Deus preparando. Lembra que eu falei? A Bíblia é o quê? Se você tirar Jesus da Bíblia, vai ser um livro comum. Mas na Bíblia toda, você vai ter uma coluna vertebral, que é a linhagem até vir Jesus, e depois nós vamos ver o Novo Testamento do que se trata. Mas é a constituição de um povo do qual virá o Messias. Amém? Concordam comigo? É uma história que passa necessariamente pelo plano de Deus. Agora, interessante, que plano? Plano da redenção. Amém? Então, aí, algumas coisas já ficam... Algumas coisas já ficam bem interessantes. Por que, bispo? Porque Deus é absolutamente detalhista. Absolutamente detalhista. De onde virá o Messias? Vem de um povo onde Deus formou. Não é um povo nascido ao acaso já existente. Não. Ele cria um povo. Ele estabelece um povo. E deste povo vai nascer o Messias. Então é maravilhoso. Por quê, bispo? Porque você e cada um daqui faz parte dessa história. Nós estamos inseridos neste plano que já dura, não é? Antes de Cristo, uns 3.000 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e depois em Cristo e até hoje. No calendário judeu, acho que nós estamos no número 5.700 hoje. Então, Deus começa a se revelar, mas a revelação de Deus tem a ver com redenção. Deus começa a se revelar, se mostrar para o povo que Ele escolhe, o povo que Ele cuida, o povo que depois vira uma nação.
vocês veem que eu escrevi assim, ó, constituição de um povo. Por quê? Porque até Números, até Deuteronômio, eles ainda não têm terra. Então ainda é um povo. Para ser uma nação precisa ter território. Mas Deus já está cuidando disso também. Amém? Vamos observar algumas coisas. Uma segunda pergunta. Se você observar com carinho, você vai ver que o homem falha, mas você vai ver também que para fazer um povo, Deus precisa atuar na terra. Concorda comigo? Ele tentou em Adão. Adão falhou. Ele tentou em Noé. Noé falhou. Se você vai ver lá no meio do caminho Enoque, cheio da presença de Deus, mas não era tempo. Então ele cheio do Espírito Santo, opa, não é tempo ainda de você aparecer, vem para cá. Porque Deus está precisando estabelecer um povo. Agora, dá uma olhada em Gênesis 1, 28. Já pode deixar aberto em Gênesis. Começa no primeiro? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque depois da queda, Deus já começa a mostrar como é que vai ser. Amém? Eu te falo já. O que diz aí? Gênesis 1, 28. Acharam alguém? Gênesis 1, 28 diz o quê? Quando Deus forma o homem, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que significa isso, bispo? Significa que Deus deu o domínio da terra para quem? Para o homem. Amém? Só que dentro do plano de Deus, o homem falhou ou não? Falhou, não falhou? Adão pecou, Noé e aquela geração eram lascivos permanentemente, e aí Deus aniquila e recomeça em Noé. Mas Deus precisa atuar. Com base naquilo que Deus estabeleceu para o homem, ou seja, o domínio da terra é seu, como é que Deus vai legalmente trabalhar sem ferir a palavra dele? Por exemplo, eu chego para você e falo assim, presbítero Zé, eu estou te dando autoridade total para você cuidar da cantina. Tá certo? E aí o Zé começa a cuidar da cantina, a mulherada fica desesperada, e o Zé que quer fazer tudo, ele quer fritar, ele quer cozinhar, e o cara é bom. Mas em alguma das receitas ele vai falhar. Como eu dei autoridade para ele, eu posso ir lá e simplesmente falar, deixa que eu faço? Se a minha palavra é fiel, eu não posso ir lá e falar, agora sai daí que eu vou resolver. Deus poderia fazer isso. Sai daí que eu vou resolver a bagunça. Aliás, ele assim até o fez. Mas qual que é a base legal para ele fazer? Como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus pode trabalhar na terra, onde ele precisa estabelecer um plano? Como é que Deus pode trabalhar na terra, ele precisa edificar um povo? Como é que Deus pode estabelecer
a mão dele na terra se ele já deu o domínio da terra para o homem? Como é que ele pode? Crisinha? Mas o homem falhou. Mesmo as leis. O homem falhou lá no deserto, recebeu as leis e falhou. Como é que Deus pode intervir sem romper a legalidade? A pergunta é, como que ele pode fazer isso na terra se ele deu o domínio da terra para o homem? Hã? Mas você está, deixa eu só entender a sua pergunta. Você está partindo, a sua pergunta está partindo de Gênesis, lá em Adão, Gênesis. lá quando não deu certo em Adão. Você falou de Enoque. Então a sua pergunta é lá em Gênesis, quando Entendi. queda, É assim, ó. Pentateuco tem a ver com constituição de um povo. Dentro do plano de Deus. Mas Deus entregou o domínio para a terra, da terra para quem? Para os homens. A partir de Adão. Amém? O homem deu certo? Adão deu certo? Noé e turma deu certo? Não. Deus destruiu tudo de novo. Tá certo? E agora o plano continua, porque Deus não tem plano B. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Tá certo? Então, é verdade. Então ele não se desfaz. Como que eu vou entrar na sua casa, na sua terra, estabelecer o meu plano aí, se na verdade eu dei autoridade para você fazer tudo? Lá na frente. Mas como é que ele faz esse povo? Tá. Então a gente já sabe que é através de Abraão. Como é que eu interfiro na terra através de Abraão? Intimidade. Estabelecendo leis? O reino. É aí, ó. Vocês até estão bem na consequência. Eu quero estabelecer o reino. Eu quero estabelecer uma nação. Eu quero atuar na terra. Porque até agora não deu certo. Mas eu estou em Gênesis ainda. Não, eu estou em Gênesis. Como é que eu crio um povo? Como é que eu me intrometo na terra? Se eu dei a terra para o homem. Salmo 115. O céu é o céu do Senhor, e a terra deu ele aos filhos dos... Como é? Eu estou falando aqui, ó, se vocês perceberam, eu estou falando de legalidade. Estou falando de legalidade. Como é que Deus legalmente pode ultrapassar o que ele determinou e interferir na terra para fazer o plano dele? Lembre, colocou Adão, ó, você não come aqui, você não come ali, você tem o domínio total. Pecou, saiu do plano. Estabelece Noé, ó, também não deu certo, hein, cara? Tá complicado o negócio. Aí, depois que recria tudo em Noé, Deus pensa, como é que eu vou atuar na terra se a autoridade está com o homem? Não. Tá bom, eu vou explicar. Eita. Eita. Como é
que esse pessoal maluco vai me passar uma procuração para poder atuar na terra. Nós temos um escritório de contabilidade. O cliente nos contrata. Só que quando eu vou mexer na receita, em tudo, eu não consigo. Por quê, bispo? Porque a autoridade da empresa dele é ele que tem. Está entendendo, Carlinhos? Calma. Então eu quero que vocês entendam isso, porque isso é fundamental aqui. Deus me dá autoridade, Ele tem um plano para fazer, mas a autoridade está comigo. E eu não dei certo. Deus não se mete aqui não, porque eu estou errado e vou continuar errado. Como é que eu atuo em nome do meu cliente? Através de uma procuração. E na Bíblia, essa procuração se chama do quê? Minha aliança está apertada, cara. Minha aliança está apertada, cara. Através de uma aliança. Como é que Deus legalmente pode atuar na terra que Ele deu toda a autoridade para o homem? Através de uma aliança. Aí Ele chama Abrão: ei, sai da tua terra, sai da tua parentela. Por quê? Porque eu vou fazer uma aliança com você, e a sua descendência vai ser bendita nessa terra. Queridos do céu, nós estamos falando aqui de um contrato onde o grandão estabelece termos e eu falo amém, eu creio, eu assino e eu vou andar agora sim, eu vou andar conforme o contrato que a gente tem e eu não vou romper a aliança. Lembra que eu falei sobre o gadareno? Lembra? O gadareno estava andando, um jovem bacana, estudioso, de repente caiu um demônio na cabeça dele, o demônio chamou mais demônio, daqui a pouco ele estava 2.000 demônios. Foi assim? Não. Como é que entrou? Quem que tem a chave da porta? O acesso. Então, o reino espiritual, Deus é absolutamente legal, legal do ponto de vista jurídico. Ele só entra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro com ele. O Senhor Jesus na Santa Ceia: esse é o meu corpo que é partido por vós, e esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quer dizer que eu tenho aliança de Deus através do sangue do Senhor Jesus. Então a aliança permite que Deus atue. Olha que coisa linda. Por que Deus não está atuando na minha Bíblia, na minha vida, bispo? Olha para as pessoas aí fora, eles são inimigos de Deus. Por quê? Porque Deus quer ver o quê? Vai, pessoal. Mata. Deus quer ver o quê? Aliança. E essa aliança é no sangue do Senhor Jesus. Se não tem aliança, Deus fala: não posso atuar. A sua vida, você se vira com ela. Amém ou não amém? Amém. Tomamos posse disso? Amém. Deus é absolutamente jurídico na palavra dele. Se eu dei autoridade para o homem, se vira, cara. Deus,
Amém, mas eu estou maluco, eu não tenho mais poder sobre essa terra, eu recorro a ti. Aí Deus fala, opa, está querendo fechar uma aliança comigo? Aí você fala o quê? Você fala o quê? Estou muito afim de fechar uma aliança contigo. E aí escorre uma gotinha de sangue assim. Fala aleluias. Aí Deus pode entrar na minha casa, na minha vida, Deus pode fazer. Mas foi assim no passado. E é assim daqui para frente. Amém ou não? Amém. Então vamos lá. Entendeu, Jéssica? Então a pergunta vocês vão responder agora. O homem falha e Deus precisa atuar na terra. Sim ou não? De quem que é a autoridade sobre a terra? Do homem. Deus que deu? A palavra de Deus pode ser alterada? Não, então Deus precisa achar um caminho. Qual o caminho que Deus acha? Aliança. Vamos lá. Gênesis 12. E a aliança é um contrato, e o contrato tem cláusulas. Glória a Deus. Agora sim. Senhor, o Senhor é meu Deus, é o Todo-Poderoso, o Senhor cuida da minha vida, e eu vou andar de acordo com as cláusulas. Amém ou não amém? Então vamos lá. Gênesis 12, dá uma lidinha em Gênesis 12, só para você saber do que se trata, não é? Ora, disse Deus a Abrão, olha o nome dele, Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei, abençoarei os que te abençoarem. Partiu Abrão, fala glória a Deus. Deus está começando uma aliança. Que ele falou, eu vou te abençoar na terra, vou ser contigo, vou andar contigo. Quem mexer com você, mexeu comigo. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Quem te abençoar, eu vou abençoar. Então é o grandão firmando um contrato com quem? Comigo, fala. Falei, está firmando um contrato comigo. Glória a Deus. É isso, aliança é isso. Quando eu casei com a Raabe, ela me viu, ela falou, poxa, eu vou casar com esse grandão aí. O cara tem fazendas, tem bens, é rico e ele vai me abraçar. Isso é uma aliança. Amém ou não amém? Aí, ó o pedaço de gente maravilhosa. Isso é uma aliança. Quando você casa, você faz uma aliança. E mais do que isso, quando você casa, você faz uma aliança de sangue. Relacionamento sexual tem aliança de sangue. Por que tem um monte de gente com a vida enrolada? Porque tem aliança de sangue com a filha do capeta. Tem aliança de sangue com o filho do capeta. E aí as coisas não dão certo, porque, se tem uma aliança que não é com Deus, vai ser com quem? Quem que tem poder naquela aliança? Ou coisa ruim. Entendeu ou não? Então nós precisamos tomar posse disso. Eu tenho aliança com Deus. E em Cristo, Deus tem aliança comigo. Fala, Senhor. Deus, eu ia falar, Deus te abençoe. Senhor, louvado seja o teu nome. Gênesis 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se... Acharam aí Gênesis 17, 1? Versículo 2. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pais de numerosa nação. Note que Deus o chama aos 75 anos, e ele já olhou para a aliança necessária.
Mas depois de 24, 25 anos, quando nasceu Isaac, é que ele chama e fala, agora nós precisamos fazer uma aliança. Por quê? Porque o herdeiro está vindo aí. Glória a Deus. Muito bem. Aí ele fala, dar-te-ei descendência e tal. E institui a circuncisão. A aliança com Deus é aliança de sangue. Glória a Deus. Isso aqui é muito significativo. Eu estou aonde? Eu estou em Gênesis, capítulo 17, versículo 9. Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das nações. Esta minha aliança, que guardareis entre vós e a sua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isto por sinal de aliança entre mim e vós. Glória a Deus. Então, aliança de sangue. Demorou 25 anos. Por quê? Porque o plano agora vai começar. Que plano que é, bispo? Vai nascer Isaac. Então, agora Deus precisa estabelecer a aliança. E aliança para os judeus, circuncisão. Aliança para o crente em Cristo, o sangue do Senhor Jesus na nossa vida. Só que é importante ressaltar que a circuncisão corta-se o quê? O bilauzinho ou corta-se a carne? Corta-se a carne. Então Deus está falando para mim e para você, comigo, a aliança é de sangue. Precisa cortar a carne. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou santo e você precisa ser santo. Glória a Deus. Com isso, Deus pode atuar na terra. E olha que acontece uma coisa interessante. Por que, bispo? Porque você vai ver que Deus muda o nome de Abrão e muda o nome de Sarai. Ó, quando Deus estabelece aliança, o nome dele era Abrão, não é? Abrão, tá certo? Não sei se eu vou lembrar direitinho como que era. Abraham, né? Acho que é assim. Depois vocês dão uma olhadinha, isso aí eu esqueci. Ok? Abraão, perdão, não tinha o H. Abrão, perdão, agora já lembrei. Ó, o nome dele, Abrão. Nome de Sara, Sarai. Quando Deus faz aliança com ele, Deus muda o nome dele. Porque agora eles têm um contrato, uma procuração. Agora Deus entra na vida dele. O nome dele agora passa a ser, depois eu vou pegar o nome em hebraico direitinho, passa a ser Abraham. E o nome Sarai, esse eu tenho certeza, não é mais Sarai, passa a ser Sara. O que Deus faz? Deus insere o nome dele no nome de Abraão. Deus insere o nome dele na família. Glória a Deus. O H do nome de Deus agora entra no meio deles. Ou seja, quando eles estão andando na terra e Deus fazendo o plano, na verdade, quem que está fazendo o plano através deles?
Quem? Deus, Yahvé. Quem que está caminhando na terra através da aliança que Deus faz? É Deus que está caminhando com ele. Até então, Deus já olhou para a aliança e começou a fazer o plano. Quando o plano vai começar para valer, aí Deus precisa entrar efetivamente através da aliança na vida deles. Então, meu querido do céu, trazendo isso agora para tudo que a gente já conhece, na verdade, você nessa terra tem uma letrinha H dentro do teu nome, chamada Yahvé, na sua vida, e você se levante nessa vitória do sangue do Cordeiro na tua vida, em nome de Jesus. Quem que está caminhando e atuando na sua vida? É Deus que você deu permissão para Ele trabalhar na sua vida nessa terra. Então, quando você repreender o inimigo, você está fazendo, sabendo que Cristo já está em você e você está repreendido em nome do Senhor Jesus da minha vida. Amém ou não amém? Então Deus atua como? Através de aliança. Então isso é importante, eu diria fundamental, aqui no livro de Gênesis. Glória a Deus. E aí o plano continua, nasce Isaac, Deus prova Isaac, e aí em Isaac Deus mostra mais um pedaço do plano dele. Então, anote aí. Primeira promessa do Salvador na Bíblia. Gênesis 3,15. Agora, vamos lá em Isaac. Nascimento de Isaac está lá em Gênesis capítulo 21. E em Gênesis capítulo 22, Deus prova Abraão. Lembra que Deus pede Isaac? Mas o que aconteceu aqui? Gênesis 22, 12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão, já estava com o nome transformado, erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. O que o Senhor Jesus disse? Abraão viu meu dia e se alegrou. Esse cordeiro é quem? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não dá para tirar Jesus, nem do Gênesis, e nem de lugar nenhum da Bíblia. Porque ele é o Cordeiro, ele é o plano que Deus estabelece pela autoridade da aliança. Senão ele não pode atuar se não tiver aliança. Glória a Deus. Escreva assim, ó, curiosidades. Lá em Gênesis 24, nós já estamos, Isaac já está um pouquinho mais velho, tal, não é? Aí vão arrumar uma mulher para Isaac. Gênesis 24, 15. Considerava ele ainda, que era o empregado que foi buscar uma mulher para Isaac no meio da família, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro.
Deus está estabelecendo uma nação. Essa nação pode ter mistura? Não. Vem tudo de um só lugar e de uma só família. Família de quem tem aliança. Queridos, isso é tão importante para vocês, jovens. Vocês precisam se misturar com quem tem aliança. Já pensou? Você casa, não observa a palavra de Deus, daqui a pouco o marido quer consagrar o filho na macumba. E você quer consagrar o filho na igreja. Já pensou a confusão? Vai ser o macumbélico, um menino. Meio evangélico e meio macumbeiro, tá certo? Então a palavra de Deus fala que nós não podemos ter esse tipo de dualidade. Entendeu ou não, pessoa? Por quê? Porque nós somos de uma tribo. Nós somos da tribo da fé. Então você vai procurar alguém que sirva ao Senhor, que tem os mesmos propósitos de Deus na sua vida. Ah, mas depois ela vem, depois ele vem. Não, então depois você namora com ele, com ela. Não, eu vou primeiro, depois vai dar um jeito. Não sei, cara. Eu sei que a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Amém ou não amém? Servir ao Senhor, pôr os filhos na igreja, todo mundo firme, trabalhando, crescendo no Senhor, crescendo na palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá em Gênesis 25. Descendente de Abraão casa. Sabia que Abraão casou e teve um monte de filhos, não? Sabia? Tem gente que, sério? O velhinho é poderoso, cara. Crê no Senhor que Ele vai te fazer milagre. Amém? Gênesis 25, Abraão e Quetura, não é? Despojou, Sara tinha morrido, despojou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu Zinrá, Joquezã, Medã, Mediã, Isbaque e Suá. Fala, eita. Fala assim, Senhor da glória, a unção do meu pai da... Homens, a unção do meu pai da fé. Caia na minha vida agora. Mata a veinha, cara. Fala, aleluia. Glória a Deus, o cara já estava com 160 anos. Morreu com 175. Fala, Deus, fala assim, Deus, a tua promessa de crescimento não para. Aleluias. Vamos lá, curiosidades. Vamos lá em Gênesis 25, versículo 20. É melhor ser anotado do que procurar, eu leio para você. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, Padan-Aram, a irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Fala assim, aleluias. Aleluia. Lendo o texto assim, fala aleluia. Aleluia. Orou, fala, orei. Eu mando no céu. Rapidinho, já pá, fala. Fala, pá. Fala, Senhor, está liberado agora. Na minha vida. Quantos anos ele tinha? 40. Versículo 26. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, Isaque, Jacó e Esaú. Por isso lhe chamou Jacó. Era Isaque de... Ele casou com... Orou por quanto tempo? 20 anos. E aí depois veio o filho da promessa. Amém? Você parou de orar na primeira semana, cara? Parou de orar nos primeiros 10 minutos? Orou por 20 anos. Porque quando a gente lê o texto primeiro, a gente fala, pô, Deus ouviu, já nasceu. Depois de 20 anos. Fala assim, por que, bispo?
Porque a fé vence o tempo. Entendeu ou não? A fé vence o tempo. Se você creu, sabe que Deus ouviu, e aquilo é certeza no teu coração, Deus vai fazer. Pode não ser segunda-feira de manhã, mas a sua fé não depende disso. Você sabe que Deus vai fazer. O Senhor Jesus chega lá no sepulcro de Lázaro e ele fala uma coisa que sempre me impressionou. Ele ora e fala assim: Pai, eu sei que tu me ouves. Isso é maravilhoso. Então anote aí: oração não é dever, vírgula. Não é obrigação, vírgula. Oração é um privilégio. Você já pensou você orar para esse Deus da aliança, sabedor que Ele te ouve? Orar para Ele, sabedor que Ele para e realmente te ouve. Orar em qualquer momento, em todos os instantes. Orar também com o pé para trás, é muito importante orar com o pé para trás. O diabo treme quando o crente ora com o pé para trás. O que é esses caras do pé para trás? Lá no terreiro de Macumba, se fala muito nisso. Eu odeio esses pés para trás. Pé para trás é de joelhos. Então é um privilégio você saber que você para, ora em qualquer lugar e Deus te ouve e te atende. Ô bispo, não seria atenderá, não. Ele te atende. A fé crê já. Ele já me atendeu. E no plano dele, ele vai fazer. Amém ou não amém? 20 anos está bom para você? Fala, bispo. Um pouquinho mais cedo, eu estou crendo também. Amém ou não amém? Vamos lá em Gênesis 29. Está acabando Gênesis. Gênesis 29. Jacó encontra-se com Raquel. Lá no 21, versículo 21. Aí tem Lia e tem Raquel. Amém ou não amém? Fala assim, bispo. Aí começa a confusão. Gênesis 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Aí cada uma empresta a empregada. Fala assim, uma confusão. E fala assim, a unção de Jacó está na minha vida. A mulherada vendia o tempo dele, cara. Ó, eu já negociei aí, ó, 50 prata, ou essa noite você é dela. Então o cara agora tinha 4 mulheres e trabalhava pra caramba. Então essa unção tem que estar na vida dos varões dessa igreja. Fala, eita Deus. Porque às vezes trabalhou aí um trabalhinho de escritório. Ai, estou cansado. Está quebrado, cara. Fala assim, aleluias. Fala assim, vem que tem, cara. Amém ou não amém? Eu não ouvi vocês falarem isso. Agora, o que é interessante é que no meio dessa confusão, Deus estabelece 12 tribos. No meio dessa doideira, uma invejando a outra, e o nome dos filhos tudo tem a ver com inveja. Deus me deu vitória. Olha, eu tive um filho e o nome dele é Sorriso, o nome dele é Deus me deu vingança. É tudo assim, parece música gospel de antigamente. Deus vai me dar vitória, vai pôr a mão na tua vida, não é assim?
E aí Deus estabelece o plano dele no meio dessa confusão. Mulherada vai tendo filho à torta e à direita. Tem Tamar também, que é a 13ª, mas o fato é que ali Deus começa a estabelecer o seu povo. Todos descendentes do quê? De uma aliança. E eles andavam nessa aliança? Fala assim, sim. Todo macho que nascia, cortava o prepúcio dele. Glória a Deus. Todos firmando a aliança de sangue com o Senhor. E Deus então começa a estabelecer um povo. Fala assim, bispo, por quê que são 12 tribos, 12 apóstolos, 12 palmeiras? Lembra das palmeiras de Êxodo? Por quê? Porque 12 significa governo perfeito de Deus. Ou seja, Deus está fazendo o plano dele. Glória a Deus. Deus está constituindo um povo de onde virá o Messias. No meio dessa doideira toda. Então, creia. Continua firme na aliança. Por quê? Porque Deus tem o 12 para você também. A perfeição do plano dele na tua vida. Só que o que acontece é que às vezes a gente entra no plano de Deus e larga. Eu começo a fazer e largo. Eu começo e fico doido, né? Entra os bichos no meu cérebro e a ovelha começa a ficar louca. Não é ovelha negra, é ovelha louca. E aí Deus não consegue fazer. Estabelece, mantém-se firme. Deus está fazendo o plano dele. Só tem uma pessoa capaz de atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Fala quem? Fala quem, bispo? Aponta para o seu irmão e fala, é meu irmão que está me atrapalhando. É ele? Não, é você. Então, celebre a aliança. Glória a Deus. Plim, plim. 12 minutos para um cafezinho. Em nome de Jesus. Pessoal, copiem aqui direitinho, que agora ficou mais oficial, tá? Avraham. Maneira que se fala, né? Pai exaltado. Então é o nosso Abrão. Pai exaltado. E virou Abraham. Pai de multidão ou pai de nações. Note que Deus pega uma letra do nome dele e coloca em Abraão. Pega uma letra do nome dele e era Sarai, virou Sarar com H, estabelecendo aliança. Amém? Vamos lá para Êxodo. Êxodo, saída. Nós já comentamos aqui, né? Acho que vocês escreveram. Êxodos. Saída. Êxodo capítulo 1, dá uma lidinha aí. Exodo. Eu acho que aquela imagem ali atrás, Nicolás, pode tirar, tá? Deixa uma imagem da igreja, alguma coisa assim parada. Êxodo capítulo 1 começa assim, ó.
São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, devido à fome, não é? Vocês conhecem a história de José, que é o final, os últimos capítulos de Gênesis. E aí ele vai citando quem é que entrou. Então, entrou no Egito 70 pessoas. Versículo 5. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entretanto, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José. Então disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje. Então aí, com esses 70, iniciou a escravidão do povo que tinha uma aliança com Deus. Note bem, esse povo ainda não tem uma terra, não é dono de terra. E esse povo precisa, então, de um lugar para habitar. Deus permite que esse povo fique escravo desde a saída de Jacó para entrar no Egito e até a saída do povo, 430 anos. Então, o que acontece aqui? Deus precisa que esse povo cresça. E onde ele vai fazer 70 pessoas sobreviverem no meio do deserto? Era possível? Pode até ser que sim, mas ele precisa de um lugar onde esse povo comece a... Esses 70, em 430 anos, viraram 605 mil. Homens acima de 20 anos. Então, estes 70 viraram, no cálculo de alguns, um povo de 3 milhões de pessoas. Em 430 anos. Entraram 70, José já estava no Egito, 71, e saíram de lá, depois de 430 anos, 605 mil homens acima de 20 anos. Ou seja, eram mais numerosos do que o Egito, segundo o próprio faraó. Amém? Então, é importante a gente ressaltar que o plano de Deus não é fácil, não. Às vezes, nós olhamos só para as notícias de sucesso. Veja as pessoas que cresceram, aqueles casos de sucesso. Veja o que aqueles camaradas passaram. Então, às vezes você passa por uma luta e quer abrir mão de tudo, quer largar tudo, quer abandonar a família. Ai, não sei. Não, cara. No meio do sufoco, fica firme. Só que você tem que saber que no seu nome, se você tem aliança com Deus, Deus tem aliança com você. O seu nome tem o sangue do Cordeiro aí. E Yahvé, o nome de Deus já foi colocado ali. Não é por acaso. Deus marca esse povo com aliança. Então isso é importante para que vocês se motivem no meio da dificuldade. Quem aqui não passou por dificuldade tenebrosa? Quem passou? Na dificuldade tenebrosa, você para, você senta, e aí o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos, o que corta? Corta o quê? Corta as crianças, vende, faz o quê? Entendeu? Se tiver uns filhos bonitos, mercado negro aí, ó, esse Rafinha vale uma grana, cara. Corta ele em pedaços. Quanto vale um pulmão desse? Hein, Danilo? Danilo já pensou nisso? Não, Danilo, creia, Danilo. Amém?
Mas você sabe que uma vez tinha um cara que fazia um programa, o microfone dele era de ouro. Não sei o que, Ataíde Patrese. Ele estava comprando rim. E eu mandei um e-mail para ele. Não, porque eu estava querendo comprar um local para a igreja lá no centro. Eu falei, é de Deus, cara. Eu falei, eu tenho 2 rins que nunca foram detonados. Nunca bebi, nunca me droguei. Eu vou falar para ele, 1.200.000, porque o meu está muito bacana. Mas o cara morreu antes da negociação, cara. Eu já ia levar o rim na mão, tá aí, manda brasa. Me dá a grana que eu queria comprar um prédio lá. Pô. E aí eu sei, ia ficar um vazio na minha alma, né? Mas a igreja ia ser bonita. Aí eu olharia para vocês e falar assim, irmãos, essa igreja me custou um rim, cara. E agora eu estou pensando em vender um zóio também. Hã? Amém ou não amém? Então, meus queridos, isso é importante na palavra de Deus. Não é nada aqui, nessa história que hoje a gente contempla, do início ao fim que eu digo em termos de redenção, não é? Porque Jesus ainda vai completar a obra. Ele veio e fez a obra em 3 anos e meio, falta mais 3,5 para completar, amém? Fala em nome de Jesus que 7 é o período perfeito. Mas o fato é que nada foi assim fácil. Não tem nada fácil no plano de Deus. Mas Deus continua executando o seu plano. Será, estava falando com uma pessoa outro dia, será que essa turminha nossa aí, dessa nova geração, e depois que eles envelhecerem, imagine aí o Mateuzinho. Mateuzinho tem 20? Imagine quando ele tiver a minha idade, 39. Daqui a 20 anos, esse pessoal vai estar servindo a Deus. Daqui a 50 anos, este planeta, este país vai estar servindo a Deus. Vão estar estudando a Bíblia, vão estar se guardando na aliança em Cristo Jesus. É uma pergunta que eu me faço, por quê? Porque são tantas as abobrinhas bíblicas, são tantos negacionismos com relação à palavra de Deus, a dom do Espírito, que é um absurdo, é uma coisa maluca. Então, qual que é a intenção do inferno? Que a palavra de Deus não tenha mais eficácia nas nossas vidas. Por isso que é fundamental a gente conhecer o plano de Deus através da palavra de Deus. Sabe, conhecer mesmo, eu estou estudando, estou meditando. Opa, peraí, o plano de Deus não é brincadeira não. Amém? Então isso é importante para nós. E Deus começa então, é assim, a revelação de Deus, ela é progressiva. Ela é progressiva na história e ela é progressiva nas nossas vidas. Você já pensou se Deus, quando te chamou, quando você conheceu Jesus, se Deus falasse tudo o que ia acontecer na tua vida? Olha, veja bem, você vai me aceitar, daqui a uns 10 anos vai acontecer um rolo tremendo, olha, não vai morrer um, vai morrer 2, mas você fica firme, mas depois você vai se casar, puxa, o seu filho eu já vi, não sei o que e tal. Agora você ficava louco e fugia, cara. Então o plano de Deus, ele vai se revelando. Lembra lá de Gênesis, que em hebraico é Bereshit? Bereshit, Elohim, Barã. No princípio criou Deus. Então, lá, Elohim, vocês já sabem disso, o im em hebraico é plural. Então, Deus, quando Moisés escreve, Deus já dá a revelação, eu sou um, mas sou mais de um. Então ele já fica, opa, peraí, como é que é esse negócio? Aí Deus vai se manifestando, amém? Vamos lá em Êxodo capítulo 3. Aí você sabe que Moisés nasceu, tal, né? Aí capítulo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro,
sacerdote de Midian. Quando você vê isso aqui, é importante você, olha só para mim um pouquinho, é importante você lembrar do seguinte: Moisés mata um soldado egípcio e ele foge. Só que Moisés viveu lá no reino de Faraó por 40 anos. Então, o plano de Deus está em execução, tá? Os 70 estão escravos. E passa-se um período de 430 anos. E aí o povo começa a ficar debaixo de muito opressão. E o povo clama a Deus. Se você olhar direitinho, Deus se lembrou da aliança que tinha com Abraão. Então, preste atenção nisso. O povo que está sem Cristo precisa de Cristo. Porque Deus ama um povo que está perdido, mas esse povo que está perdido não está debaixo da graça de Deus. Está debaixo do juízo de Deus. O pender para a carne gera a morte. O pender para a carne, diz a palavra de Deus, nos faz inimigos de Deus. Então, cuidado com esse negócio de Deus é amor, e andar aprontando o que quiser. Não é assim. O povo está debaixo da ira de Deus. Imagine o seu filho que só apronta. Você deixa de amá-lo? Não. Mas você vai dar umas chineladas nele. Então o povo deixa de ter prazer. Então esse povo está debaixo da ira. Então, quando o povo começa a clamar, Deus se lembra da aliança que prometeu. Olha, você vai ser o meu povo, vou abençoar as nações da terra. Mas depois de 430 anos, cara. São 4 gerações, porque precisava fazer o povo, Soninha. O povo precisava crescer. Não dá para fazer um povo com 70 pessoas, com 100. Deus precisa ter 2 milhões, 3 milhões de gente. Entendeu ou não? Então não tem jeito. Aí esse povo começa a gritar. E aí Deus ouve e já põe a mão. Opa! Mas olha que interessante. Moisés mora 40 anos no Egito e aprende tudo lá do Egito. Aí ele mata, porque a mãe dele era judia, né? Conhecia Deus, e aí ele foge. Quando ele foge, ele fica 40 anos no deserto. Essa história aqui de Êxodo 3, que ele está no deserto, e aí ele está lá ajudando o sogro Jetro e tal, e a sarça arde, é depois de 40 anos. Fala, pelo amor de Deus. Aí você começa a servir ao Senhor. Amém? Amém? Senhor, me manda que eu vou. Deus fala, eu te mando. Espera 40 anos, cara. Por quê? Porque eu preciso lapidar você, cara. Entendeu ou não? Eu preciso tirar o Egito de você, eu preciso chegar no tempo certo, e aí eu te... A palavra de Deus diz que Moisés era, em Atos, fala que ele era poderoso em palavras. Mas quando Deus chama ele, ele fala, não, manda outro que eu não sei falar. Sim ou não? Então tem uma contradição aqui. Ele era poderoso em palavras ou ele não sabia falar? Fala assim, bispo, andando muito no deserto e só ouvindo, mé, você esquece até de falar, cara. Se você entrar no mé das ovelhas que fica no teu ouvidinho, você vai esquecer até quem você é.
Entendeu ou não? Se você ficar sem aprender a diluir as coisas, deixa para lá, não tem nada a ver com isso. Você no meio da família, às vezes na igreja, às vezes no trabalho, na empresa, você vai ficar louco e não vai fazer o plano de Deus dar certo. Você vai ficar só no... Tem gente que é só fofoca, cara. Tem gente que é só amargura posta para fora, meu. Moisés era poderoso em palavra, aprendeu as artes do Egito, que era a nação mais poderosa da época, e em 40 anos quase que ele esquece tudo. Mas ele continuava poderoso, ele só não lembrava mais direito como é que era. Virou caipira. 40 anos cuidando de ovelha o dia inteiro, você chega em casa, a mulher fala, pega um arroz, você mé. Entendeu ou não? Eu te amo. Você lembra o português que foi para os Estados Unidos? Conheceu ele? O cara ficou 2 anos lá, cara. Quando ele voltou, ele falava por sinais. How are you, my friend? What's your name? Como você se chama? O que aconteceu? Ele esqueceu o português e não aprendeu o inglês, entendeu? E aí não falava mais nada. Anda com a ovelha errada e depois você me fala o que acontece. Anda com o papo torto. Anda. Rafinha, anda com o papo torto. Com aqueles maluco, drogueiro, bandido, anda. Em 1 ano, você é outro cara, meu. A mãe fala com você, você fala, cuidado comigo. Entendeu ou não? É isso. Amém? Tomaram a paulada aí, fala, tomei, bispo. Fala, Senhor, me ajuda. Fala assim, ajuda o bispo. Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Vé. Fala assim, bispo, o que significa exatamente? Primeiro que o nome de Deus é indizível. Não dá para falar. Porque no original é um tetragrama. WHYH. Mas para conseguir pronunciar, a gente acrescentou 2 letras. Então ficou Yahvé. Mas o nome de Deus você já sabe, é aquele suspiro, né? Não é? Amém? É indizível, mas para conseguir falar, acrescentou-se e tal. Então, Yahvé significa exatamente, a expressão Yah é uma expressão de chamamento. Ei, oh, Yah, ei. E o Vé é o verbo eu sou. Então, ei, sou eu. Deus chamando a gente sempre. Ei, sou eu. Marco Antônio, meu servo, sou eu. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Amém ou não amém? Estabeleça e renove a tua aliança para que o plano de Deus possa ser feito na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu creio que só até aqui está bom. Lá é importante isso, ó. Êxodo 6, dá uma olhadinha em Êxodo 6. Versículo 3. Diz o texto: apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, Adonai, mas pelo meu nome, o Senhor, não fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos.
ainda ouviu gemidos. Amém? Depois a gente fala um pouco mais sobre esse passo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus é Deus que vai se revelando. Como Deus Todo-Poderoso, ele não foi entendido. Fala assim, por que, bispo? Traduz Todo-Poderoso para mim. Todo-Poderoso? Criador dos céus e da terra? Deus que para começar a obra criou o tempo. Ele é além do tempo. Atemporal, cara. Como Todo-Poderoso eu não fui conhecido. Não tem como. Pô, você vê um pouco de astrologia ou astronomia? Astronomia. O Sol é uma casquinha de ovo perto de outros bichão aí. O universo é uma coisa maluca, não nem sei explanar tudo que tem, uma coisa maluca. Como Todo-Poderoso eu não fui compreendido. Aí ele chega para Moisés e fala, Yahvé, ou seja, eu sou. Eu sou é uma expressão que necessariamente precisa de complemento. Eu sou o que, Senhor? Quem que o Senhor é? Eu sou aquele que o meu povo precisar que eu seja. Isso se chama aliança. O Todo-Poderoso se aproxima de você e fala, e aí? Que é ou quem é que você precisa que eu seja? Esse Deus é maravilhoso. Amém? Então nós vamos avançar depois um pouquinho mais em Êxodo e sexta-feira que vem a gente termina Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Resumo. Os 5 primeiros livros, então, se for o resumo do resumo do resumo do resumo, é o que mesmo? Não. Os 5 primeiros livros, primeiros 5 minutos da aula. Qual que é? Vai mais um pouquinho. Constituição de um povo do qual virá o Messias. Amém? E dentro disso, se fez necessária a aliança. Senão Deus não poderia dar continuidade ao plano dele na terra. Está claro? Então o Pentateuco refere-se ao plano de Deus pela constituição de um povo, do qual virá o Messias. E ele só pode atuar através da aliança. Fechou bonito? De pé. Aqui onde virá o Redentor. Glória a Deus, estou feliz com vocês. E eu gostei da aula assim, mais batidinha, né? Explicando passo a passo. Eu gostei. Vocês gostaram? Então, você vê que eu doente sou até melhor, cara. Eu doente devagarzinho fico até melhor. Olha para eu ficar doente. Fala assim, Deus segura o homem aí, não é? Amém? Fecha os olhos. Fala assim, Deus maravilhoso, é bom conhecê-lo. E os teus planos maravilhosos para mim, dou graças a ti, porque o Senhor não abre mão dos teus planos, do teu amor,
da tua redenção para comigo. Te dou graças hoje. Obrigado, Deus, pela tua condução na história. Te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bênção maravilhosa. Vamos consagrar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Bispa Rabi, abençoa a gente. Senhor Deus, obrigado por este dia. Obrigado, Pai, por essa aula maravilhosa. Conhecer a Ti, conhecer os propósitos da criação, conhecer o propósito, por que que eu nasci, por que que eu estou nesta terra, uma terra tribulosa, uma terra entregue à sua violência, à sua promiscuidade. Eu estou aqui para fazer a diferença e para dizer que há um Deus que me levantou, há um Deus que chamou a cada um que está aqui, tem feito aliança com cada um de nós, que possamos, ó Deus, abraçar esta aliança e fazer valer o Teu nome aqui nesta terra. Que possamos, ó Deus, erguer esta bandeira, vestir essa camisa do grande eu sou nas nossas vidas. Que possamos, ó Deus, nos orgulhar de sermos crentes. Sim, é assim que nos chamam aí fora. Olha lá os crentes. Que possamos, ó Deus, ser verdadeiramente sal e luz deste mundo. Eis aqui o nosso dízimo. Na verdade, ele é teu, ele não é meu. Eu estou pagando. É a minha dívida no mês. Assim como eu pago as minhas dívidas, o meu aluguel, minha água, minha luz, eu também pago o meu dízimo a Ti, porque é devido. Recebe nesta noite o meu dízimo. Recebe a minha oferta. Uma oferta de gratidão, de amor, de puro amor a Ti. Recebe, porque eu separei e ela tem um propósito. E eu honro cada propósito que eu coloco no Teu altar. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Dá-nos saúde, para que possamos, ó Deus, fincar esta bandeira do Evangelho nesta terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos parar, né? Porque quem gosta de orar, vai, né? Se assente um pouco. Deus te abençoe, meu caro. Amém. Vamos embora. Ó, Zé Roberto. É que ele é novo na igreja, ele não sabe tirar dízimo. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Crescemos um pouquinho mais? Não gostou, Celinha? Aleluia. Gostou, Wagner? Chegou no horário aí, mas chegou bem. Deus abençoe. Copia depois todo mundo aí. Crisinha está bem? Está na bênção?
Amém. Deus abençoe vocês tremendamente. Amanhã não terá a reunião de oficiais. Por quê, Bispo? Senão vai ter 2 por mês. E agora eu estou dando facilidades para vocês. Vai ter só no final do mês, conforme a agenda, tá? Então amanhã vocês podem sair por aí, se embebedar, se acabar toda, aí depois pede perdão no domingo de manhã. Vai ser assim, não? Fala, não, pai, tenho aliança. Amém? Levante a tua mão. Vem cá, Edilson. Abençoa-nos com a bênção apostólica. Amém? O senhor está bem? Vida no altar. Aleluia. Amém? Recebeu aí essa porção? Foi ministrada? Graças a Deus, né? Curva a sua cabeça. Pai amado e santo, nós queremos despedir a tua igreja agora embaixo da tua bênção. Que a boa mão de Deus seja sobre a vida de cada um. As bênçãos, Senhor, do nosso querido, amado e amigo Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um aqui, Pai. Que nós possamos, Deus, em nome do Senhor Jesus, voltar para os nossos lares e achar tudo em paz. E levar também a tua companhia, ô Senhor, para dentro das nossas casas, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Um final de semana abençoado sobre a vida dele e sobre a vida dela. Deus, em nome do Senhor Jesus, para que domingo nós estejamos aqui, Pai, glorificando o teu nome e bebendo mais dessa fonte chamada Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor que ele é digno em nome de Jesus. Deus te abençoe.